Boa noite a todos. Eu sou o Otávio, estou falando aqui de São Paulo, da Retail to Engage, junto com a Heloísa Omini. Boa noite, Elo, tudo bem? Oi, boa noite a todos. Boa noite, Otávio. Tudo bem com você? Hoje nós temos o desafio de apresentarmos a questão do ambiente digital, esse ambiente que traduz as nossas experiências e encanta os clientes e converte em resultados. Elo, está aparecendo aí, Elo? Sim, está aparecendo, sim, Então, Otávio. maravilha. Heloísa, vamos começar explicando o que que é o digital. Explica para mim, me conta, o que que é esse ambiente digital? O ambiente digital é o ambiente que junta, que une aquilo que é físico, quer dizer, a Uhum. loja física, o espaço físico, com aquilo que é o digital, né? Então, os meios digitais, o e-commerce, os marketplaces, né, fazem parte aí desse ambiente digital. Agora, o interessante é que as pessoas hoje, elas podem comprar no varejo físico e receber na sua casa, se elas não quiserem carregar, né? Ou elas podem comprar no ambiente digital e retirar no espaço físico. Então, na realidade, a loja física também é um local onde você faz a retirada da sua compra. Funciona mais ou menos como se fosse um CD também. Perfeito. Então nós vamos olhar vários cases hoje, né, sobre essa questão do ambiente físico, do ambiente digital, da discussão do que é esse patrimônio físico que os empresários têm, que as marcas detêm, e que agora com esse término, se Deus quiser e quererá, da pandemia, a gente começa a entender esse retorno dos clientes, dos consumidores, junto às lojas físicas, correto? Exatamente. Na realidade, mais do que nunca, a loja física tem um valor, né, muito grande para nós consumidores, porque nós aprendemos a comprar e a sonhar numa loja física, e hoje nós queremos voltar também a esse processo. Só que a gente volta um pouquinho diferente. Como a Valesca e o Carlos colocaram na quarta-feira, né, a gente volta com um comportamento diferente. E por isso que atuar com o processo digital dentro do varejo é tão importante, porque nós, consumidores, temos que ter a impressão de que temos acesso ao ambiente digital dentro de uma loja física e também nós temos que entender e perceber que nós temos acesso ao ambiente físico numa loja digital. Então, esse hibridismo que colocava ontem o Osmar e o Ricardo, né, é parte integrante agora desse nosso novo processo do comprar e, portanto, do nosso novo processo de atender os nossos consumidores. Perfeito. Aqui a gente traz uma visita técnica que a nossa empresa realizou. Por um acaso, a Valesca está aqui de costas também nas fotos. A Valesca sempre brinca, você me deixa sempre nas fotos. Estávamos lá em Moscou, no Shopping GUM, e esse shopping, o que que ele tem de muito interessante? Ele mantém essa história, essa experiência, esse contato físico. Então, aqui a gente está falando muito desse apelo da história, do storytelling, de tudo que o ponto de venda pode nos oferecer de sensações e de experiências, né? Então, essas vitrines que eles constroem datam de 100 anos, 90, 80 anos atrás, e quando você passeia por esse espaço de luxo, é a referência de luxo ali em Moscou, você começa a perceber toda essa história que um espaço físico ele assume, e ele faz com que o cliente se encante, se desligue momentaneamente da sua rotina e venha para essa rotina de compras, correto? E daí, quando a gente vai pensar nos processos decisórios de compra hoje, os processos decisórios de compra que foram apresentados ali na NRF de 2021 e que participamos da National
Federation Retail, em Nova York, foi puramente online esse ano. Eles falam de três estímulos e que nós abordaremos hoje nessa questão dessa experiência que converte. A primeira delas é a expectativa. Então, quais são as expectativas que uma marca gera frente ao consumidor? Aqui nós temos, inicialmente, também uma vitrine da Hermès, também de uma missão técnica que realizamos em 2018, em Las Vegas. E quando a gente passeia por esse shopping, a gente começa a olhar o quê? As tendências de consumo, que são mundiais, uma delas é a infantilização. Então, quando que pensaríamos em encontrar em uma vitrine de uma marca de luxo tradicional, super conservadora, algo mais lúdico, algo mais descontraído? Mas isso é uma macro tendência, e isso a gente faz ali no escritório, a gente trabalha e estuda muito essas macro tendências de consumo, que vai atrair e encantar o consumidor. Ora, se eu acabei de falar que a loja ela tem o poder, tanto a loja física quanto a digital, de desconectar o cliente, o consumidor, momentaneamente da sua realidade e trazer para a realidade da marca, para essa história que a marca conta, para esse storytelling que o Ricardo fala muito bem, ele falou ontem, então assistam também sobre as vendas híbridas, a palestra de ontem. Aqui eu tenho essa concretização. E o valor percebido da marca, ele é ampliado e justifica a aquisição de uma bolsa. Correto, Heloísa? Exatamente. Porque aí o que nós vemos, né, nessa vitrine, o que nós vemos lá no Shopping Room, na realidade são as narrativas visuais do storytelling. Então, hoje, quando a gente fala de visual merchandising, nós, da Retail to Engage, né, desenvolvemos essa metodologia chamada narrativas visuais, que é quando você traz para dentro do teu ambiente de venda, seja ele físico ou digital, né, a contação de história da sua marca e a contação de história do seu consumidor. Como bem Otávio coloca, quando você cria conexões do consumidor com o seu ambiente de venda, seja ele físico ou digital, o que nós estamos fazendo é trazer uma mudança de espírito, de estado do espírito do consumidor. Então, essa conexão com a nossa marca, com nossos ambientes, e essa desconexão com o mundo lá fora, né, nada mais é do que permitir ao consumidor, tá, que ele trabalhe com um novo estado de espírito dentro daquele ambiente. Maravilha! E daí a gente começa a entender que esse mercado de experiências, ele cada vez ganha mais força. Então, eu também sou meio Robert, é um termo antigo, mas eu gosto de aparecer nas fotos. Quando a gente vai assistir a um espetáculo como Zarcana, no Cirque du Soleil, você encontra logo depois essa loja. Então, essa experiência que a gente promove nessa expectativa, estou falando das expectativas que a gente promove no imaginário do consumidor, ele fala, peraí, agora eu preciso de concretizar isso. Então, ele vai ali e ele tem a opção de levar uma camiseta, de comprar uma lingerie, de comprar um acessório, para tangibilizar, concretizar, levar isso consigo, e isso se torna um souvenir, uma memória afetiva, ele gera uma memória afetiva com esses eventos. Logo acima, a imagem não ficou tão boa, a gente tem as experiências também emergenciais. Ora, bem sabemos que quando você anda muito, e ali em Las Vegas anda-se muito, você caminha muito, a gente faz missões técnicas, os empresários chegam ao final do dia, eles estão com os pés destruídos. O que você quer colocar? Um calçado confortável. Então, se eu tenho uma vending machine que promove essa opção de comprar uma sapatilha confortável, eu vou lá comprar. O preço é justo?
Ah, o preço é justo. Então você começa a alinhar preço, a oportunidade de uso e a solução material que você promove ali naquele momento. Posso fazer isso com lingerie? Posso. Afinal, é aí que você começa a desenvolver pontos e estratégias de vendas, pensando nessa jornada de consumo, em como o cliente decide suas compras, e eventualmente você pode desenvolver uma estratégia de oferecer lingeries para determinadas situações. Estou certo ou estou errado, Elô? Não, você está certíssimo. E aquilo que nós comentávamos, né, sobre a mudança de estado de espírito, é exatamente exemplificada aí da maneira como o Otávio coloca. Tanto no caso do espetáculo do Cirque du Soleil, né, quer dizer, mudou meu estado de espírito assistir ao espetáculo, e aí eu entro num ambiente físico que transmite tudo isso, que potencializa essa minha mudança de estado de espírito e me permite levar um pouco, né, dessa experiência, ou um pouco dessa boa sensação como memória afetiva para casa, que é o caso dessa loja física, da mesma maneira como a vending machine me traz uma solução de conforto, uma solução de comodidade, de segurança, e, portanto, eu levo também para mim, essa lembrança, essa memória afetiva de mudança de estado de espírito. Meu pé doía, agora ele não dói mais. Que boa solução que essa marca me propiciou. Certo, Otávio? Correto. E daí a gente começa a falar, além da expectativa, sobre os níveis de experiência e experimentação. E daí a gente começa a entender o papel desse ambiente digital, de como eu tratarei os meus canais de vendas, no caso, tanto físico quanto digital, durante a pandemia e pós-pandemia. Tenho certo receio de alguns especialistas que dizem: agora as lojas serão apenas centros de distribuição. Na realidade, é o que o empresário decidir fazer com essa loja, o que ele quer fazer com essa loja. Então, quando a gente foi lá para Miami, a gente estava no aeroporto e já aproveitamos também para fazer essa visita ali e entramos no espaço da Johnny Walker. Ora, o que eu tenho ali é uma experiência ou uma experimentação? Mais experiência do que experimentação, porque eventualmente a pessoa não vai comprar 5 garrafas de uísque para levar ainda durante sua viagem, principalmente se ela estiver em conexão. Contudo, a marca promove uma boa experiência para o consumidor. E quando ele chegar aos seus canais de venda, seja o supermercado, seja uma adega, seja o próprio site da marca ou um revendedor, ele guardou essa experiência na memória. E o que a gente pode observar aqui nessa composição de imagens? Se nós olharmos aqui no canto superior esquerdo da nossa tela, a gente vê aqui um processo de fabricação. Então, eles trazem essa coisa de mostrar e contar no ponto de venda essa história de que eles fabricam isso. E você entra num processo já junto com a marca. Eu adoro fotografar pisos quando eu vou viajar, quando eu chego às lojas. Aliás, a primeira coisa que eu observo, e a Elô dá até risada com isso, eu entro em uma loja quando a gente vai fazer consultoria, eu olho o piso, porque o piso é é muito importante na identidade da marca. Mas Otávio, o piso é muito caro. É muito caro, mas é onde o seu consumidor percebe o cuidado que você tem com esse cliente, com essa compra. Aqui, o que eu estou observando nessa gama de madeiras que estão aqui? Eu estou remetendo aos tipos de uísque que eles oferecem. Tem um escrito ali. O piso está impecável. Outra coisa que eu faço sempre, quando algum empresário que estiver nos assistindo disser: vem aqui, eu quero que vocês entrem na minha loja e conheçam a minha loja, é o banheiro. Como que eu trato o meu cliente? Aqui eu não tirei foto do banheiro, não tinha banheiro aqui, mas assim, como que eu trato esse cliente? Cansamos, Heloísa,
Me corrija se eu estiver errado, mas eu estou sempre pedindo para você me corrigir, porque eu sei que você não vai me corrigir aqui publicamente. Mas, assim, entrar em um banheiro em que eu deixo o rodo, o pano de chão, aquele baldinho com a água cheia de detergente. Otávio, você está falando da minha loja? Você já entrou na minha? Não, mas vejo muita loja assim. E é isso que o seu cliente vai levar, experiência. Então, peraí, será que eu estou tratando bem o meu cliente? O banheiro não precisa ser de mármore, mas o banheiro tem que estar limpo. E banheiro não é estoque. Aqui tem o Ricardo da palestra de ontem, o Ricardo estava lá também, a gente foi visitar, ó, o pessoal aparecendo, né? E daí, porque depois que eu faço isso, esse ponto de experiência, aí eu posso pensar em espaços instagramáveis. A experiência é boa, ótima. Então, a Johnny Walker faz uma parceria com Game of Thrones para atrair outros públicos, um público mais jovem, um público alternativo, que na teoria não consumiria tanto uísque, e a pessoa vai lá tirar uma selfie. Ela já está levando uma experiência e ela está replicando a identidade da minha marca para quem não necessariamente consumiria Johnny Walker naquele momento. O que a gente agora começa a olhar nesse digital, que é mais digital do que físico, e que vale a pena depois vocês buscarem, o pessoal que está assistindo, na internet é fácil de achar. Vai lá no buscador, digita Gucci e digita o tênis Clash, esse finalzinho da extensão aqui do endereço. A Gucci, o que ela faz agora? Uma das estratégias é ela promover um torneio de tênis e você vai lá jogar. E qual é o detalhe? Você começa a customizar e vestir o avatar para jogar com peças da coleção. Então você traz a gamificação, eu falava da infantilização, que é muito relevante agora nesses tempos muito sisudos, muito tristes, né? A gente só recebe notícias às vezes muito tristes. Como que eu faço para descontrair um pouco o meu consumidor? Ele vai lá e participa de um torneio de tênis. Ele não joga tênis, mas no online ele pode jogar vestido de Gucci. E daí depois ele vai ver quanto é a calça, quanto é a jaqueta. Ele já se projetou nessa personagem. Quando a gente fala em experiências também, Heloísa aqui. Olha, Elo, até você apareceu na foto aqui de costas, aqui embaixo. A gente fala de MM. O que a MM vende? Estávamos lá no Paraguai discutindo com os empresários paraguaios. O que vocês vendem? Se eu posso deixar um recado aqui para os empresários, vários recados, um deles é: por que eu vou comprar na sua loja? Por que eu vou comprar da sua marca? Para depois eu começar a pensar em extensões de linhas. A MM, ela cria um espaço institucional em que o que você vai comprar da MM? Chocolates. Aqui são as lojas, aqui são os espaços de Las Vegas. Quando ela tem esse core business, o que é o core business, Otávio? É a raiz central do seu negócio, que é o chocolate, muito bem estabelecido, ela começa a estender isso para roupas, para pijamas, para brinquedos, seguindo a legislação. Nos Estados Unidos, é permitido ter brinquedos que contenham doces. No Uruguai, que é outro cliente nosso, a gente tem parceria com a Span Design, é proibido. Então você começa a entender isso. Otávio, como que eu trago isso para o mundo da lingerie? Qual é o seu core business? O que você vende melhor? Qual é a ocasião de uso de lingerie que você tem mais forte? Vá olhar o seu rol, a sua performance de vendas e comece a bater naquela tecla. Os demais itens, eles começam a ser vendidos mais facilmente quando você agrega isso. Aí a gente fala de experiência também e essa digitalização do espaço comercial. Aqui à nossa direita é a MM da Times Square, em Nova York. Então, coincidentemente ou não, eu fiz esse teste 2 ou 3 vezes quando eu visitei a loja. Você para e eles fazem um scanner do seu rosto e indicam qual é a cor de MM que você tem que comprar. Então, você vai lá e fala, ok, qual é a cor?
Chocolate é chocolate, só muda a cor. Aí você vem aqui e enche o seu saquinho de chocolates. E o povo fazendo selfie, e o povo tirando fotos, e o povo levando isso para o mundo, inclusive a gente. Vamos voltar lá para outra viagem que nós fizemos, para Las Vegas, para a região do Caesar. E a gente olha a H&M. A gente começa a falar também em sustentabilidade. E esse é um papel dos empresários agora. Pensar nessa logística reversa. Como que o que que vai acontecer com o produto depois que o cliente não quiser mais? Eu recebo de volta? Qual é a destinação que eu dou a esse produto? Guardem isso, porque isso é uma forte tendência. Carlos e Valesca falaram sobre isso na quarta. O Osmar e o Ricardo tangenciaram esse assunto na quinta, e hoje a gente também aborda esse assunto, a sustentabilidade. Otávio, minha empresa não é 100% sustentável. Eu vou contar um segredo e eu posso apanhar aqui na rede. Nenhuma empresa de moda é 100% sustentável. O que a gente faz é perseguir a sustentabilidade, principalmente no eixo ambiental. E como que e o que mais eu tenho que tomar cuidado? Com a ergonomia do ponto de venda, certo, Elo? Com a preocupação da inclusão de pessoas que tenham algum tipo de deficiência de mobilidade, em sua mobilidade, consigam acessar a loja também. Sim, e o que nós podemos observar na H&M é a abertura dos espaços, né? E os espaços onde os produtos estão expostos, quer dizer, o layout todo que permite que haja fluidez em toda a circulação dentro da loja. Nós falávamos no início, Otávio e eu, sobre a importância das narrativas visuais, né, fundamentando o storytelling da marca. A H&M, nessa loja, é um exemplo disso, quando permite o acesso de todos e quando tem esse foco na sustentabilidade e na ergonomia. Quando o Otávio falava lá da Johnnie Walker e dos pisos, você vê que o detalhe, né, até onde vai a imersão dentro da marca, essa preocupação em mostrar o produto principal, o produto core deles, que é o whisky, né, nas diferentes fases e nas diferentes texturas. Isso é mostrado por meio dos pisos, né? Então, um tonel mais antigo, um tonel mais novo, e um whisky envelhecido ou um whisky mais recente, mostrado lá nos pisos. E se vocês verificarem, como a Gucci traz em sua narrativa, né, a atualidade, tá? A colocação da geração Z. A geração Z, ela não ela é totalmente digital, né? Foi a primeira geração efetivamente digital. Então, usa gamificação para mostrar as suas cápsulas de coleção e para onde vai indo a marca. Uma marca que já possui algumas décadas de existência, mas que diz, eu consigo me conectar com você, geração Z. Certo, Otávio? Na realidade, ela fez 100 anos agora, né? Então, Exato. olha a tradição dessa marca e como eu não preciso ter uma marca sisuda, eu posso me repaginar, mas mantendo os elementos centrais dessa marca, tal qual a MM que a gente viu, e a H&M, que é um magazine que continua tendo fast fashion, mas tem o seu setor de sustentabilidade também. Enquanto praticidade, que a gente pode trazer isso muito rapidamente, facilmente para as empresas de lingerie, vale a pena a gente olhar o case da Decathlon Store na França. O que que ela faz? Ela digitaliza e automatiza alguns processos mais de acesso ao estoque, mais de saber se o produto existe ou não, medindo o tamanho dos pés, medindo a ergonomia desses pés, para oferecer o melhor calçado para o consumidor. Então, eu estou falando de manter um padrão de atendimento encantador, uma equipe engajada,
feliz, embaixadores das marcas, porque a gente não fala mais em vendedores, a NRF falou muito sobre isso e nós acreditamos nisso também, que eles são embaixadores das marcas. Eles estão ali para contar história, para solucionar a dúvida de um produto, para quem quiser. Quem não quiser conversar com o vendedor vai acessar o aplicativo. Aqui também você tem isso com as etiquetas inteligentes, que aqui no Brasil são utilizadas muito pela marca Les a Les, que tem uma filial ali na Oscar Freire. Mas aqui, além disso, a pessoa não precisa, ela tendo o aplicativo, ela não precisa nem passar no caixa. A etiqueta, quando ela sai da loja, a etiqueta já é computada em seu cartão de crédito e pronto. Tá? Então, a gente está começando a entender, a gente começa a entender que assim, a tecnologia vem para facilitar a nossa vida. Facilitar a nossa vida e promover uma boa experiência é essa marca alemã, chamada Fina e Liv, deve ter uma pronúncia diferente em alemão, mas a gente começou a pesquisar e estudar essa marca. Vale a pena o pessoal da lingerie observar, que é uma marca que vai trabalhar com mulheres que estão em tratamento de câncer ou passaram pelo tratamento de câncer, esse pós-operatório, e que é muito traumatizante, tá? Porque eventualmente você tem que fazer algumas cirurgias muito invasivas. E o que a marca faz? Ela busca em seus elementos, na sua iluminação, nas suas cores, na acessibilidade ao produto, tirar, mais uma vez, aquilo que eu estava falando, né, Elô, no começo. Ela retira a pessoa da sua realidade, daquele trauma, e traz a sensação de bem-estar. Eu preciso falar que é só para mulheres assim? Não, porque daí as mulheres que também sentem empatia e buscam a saúde das mamas, a saúde do corpo, a sua saúde mental, também entram ali. Afinal, eu tenho um espaço que convida, que engaja, que traz as pessoas para uma sensação muito boa. Então, vale a pena vocês buscarem informações sobre essa loja, sobre a composição de texturas, percebam as cores que são utilizadas, tudo traz uma sensação muito boa, uma sensação de bem-estar. E assim, a pessoa vai para lá para se sentir bem, afinal é o que a gente quer na nossa loja, né, Elo? Exatamente. E aí, uma das características que se vem trabalhando hoje, quando a gente fala de experiência e de mudança de estado de espírito e de conexão com a marca, é exatamente esse bem-estar físico, mas também o bem-estar mental. E aí, se vocês observaram, né, no caso da Fina e Live, ou de todos os exemplos que a gente vem trazendo aqui, existe esse cuidado ou esse foco, né, nas sensações de bem-estar que as lojas e seus ambientes promovem. Então, quando se pensa hoje no varejo físico, mas esse varejo físico conectado, né, com o varejo ou com o ambiente digital, é importante que se pense também no bem-estar das pessoas e principalmente no bem-estar mental. Nós falamos do bem-estar físico quando nós falamos da ergonomia e dos espaços, né, para circulação e para movimentação dentro da loja. Mas, quando nós trabalhamos com as narrativas visuais, nós também temos essa preocupação e essa entrega para o bem-estar mental, não somente o físico. Espetáculo, espetacular. Por isso que eu sou seu fã. A gente fala, e daí a gente continua com os cases, a gente tem a Burberry. A Burberry vale a pena vocês olharem a loja de Shenzhen, na China, que foi inaugurada no meio da pandemia, em julho do ano passado. O que essa loja faz? E daí vocês podem até assistir no YouTube, verão os vídeos que são incríveis. Ela conecta por meio de um aplicativo da marca o consumidor à loja.
A Elo estava falando sobre a geração Z, e essa geração que agora emerge e que começa a querer comprar marcas e buscar referenciais. Afinal, a marca é um referencial, certo? E daí o que tem de muito bacana nessa marca? A gente busca, você tem a vitrine interativa, em que você, quando você passa ali, ela promove imagens que estabelecem uma sensação. A loja, ela tem painéis interativos que, conforme você aciona pelo seu aplicativo, você pode interferir na decoração da loja, já respeitando as regras do touchless, que é algo que vem depois do COVID, no pós-Covid. O que é o touchless, Otávio? O touchless é o toque, o mínimo de toque. Então, essa ergonomia, esses espaços serão mais amplos. E ela promove também, aqui no vídeo aparece, aqui não aparece, ela te dá um avatar quando você baixa esse aplicativo, que é um bonequinho, parece um Pikachu. E você tem aquele bonequinho, e conforme você vai interagindo com a loja, você ganha moedas virtuais e você vai vestindo o seu bonequinho. Então, eu estou falando de experiência e de experimentação. Essa experimentação pode ser digital ou pode ser física. E daí você vai lá, vai comprar a peça, no caso a gente tem os trend codes, e ela fornece um QR Code, que é esse código, para você passar ali, e ali aparecem todas as pessoas que fizeram essa roupa. Porque a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em verdade, a gente fala em compliance, mas, Otávio, o que é essa psiroca de compliance? O tal do compliance é mostrar que você não está extorquindo o outro, que a sua costureira está ganhando bem, que o seu vendedor está ganhando bem, que o arremate está sendo bem remunerado. Então, as pessoas aparecem dando declarações. Sou muito feliz por trabalhar na Burberry. Obrigado por você comprar o nosso produto. Tá? Então, isso é a verdade. E daí a pessoa não vai querer ficar fazendo os cálculos de quanto você está lucrando na peça. Ela está preocupada, isso é uma das tendências também, com o que você está colaborando com a comunidade. Por que eu vou comprar de determinada marca em Juruáia ou de outra marca? A marca X, não vou citar as marcas, porque senão o povo briga comigo, você não falou da minha, falou da sua, falou daquela. Não, a gente foi comprar na marca X, está lá, olha, essa marca, ela contrata X empregados, a remuneração é correta, essa marca se preocupa com o descarte dos materiais. Aí não adianta também eu pegar tudo isso, e o Carlos fala muito sobre isso nas consultorias que fazemos para as lojas, e colocar em uma sacola plástica. Porque daí você anula tudo. Você fala, peraí, eu estou levando a calcinha, o sutiã, a camisola, o pijama, a cueca numa sacolinha plástica, isso vai poluir o meio ambiente. Então eu começo, é toda uma cadeia. E isso vai bater no ponto de venda. Isso vai bater e vai ajudar aos meus vendedores nesses processos de atendimento. Mais uma vez a Gucci. Viva a Gucci, 100 anos de Gucci, parabéns. A Gucci tem uma Black Store. O que é a Black Store? Ela fez um espaço, uma loja, para o vendedor ficar interagindo just in time, ao vivo com os clientes e fazendo vendas. Otávio, eu estou muito longe disso. Você deve ter uma parede bonita na sua loja e deve ter uma vendedora que fale muito bem. Fizemos isso com uma loja lá em Dourados, Dondolini. São os queridos. Eles falaram, a gente vai fazer uma live. Fizeram uma live de dentro da loja e ela começou a mostrar os produtos. E daí ela brincava que o marido estava ficando louco porque ele estava dando desconto. Aí o povo começou a entrar na live e falar, fala para ele ficar mais louco, dá mais desconto. A live que era de 40 minutos virou uma live de 3 horas. E ela conseguiu recuperar as vendas de um mês e meio em uma live de 3 horas. Então, é a gente pensar em soluções que estão nas nossas mãos, que pode ser um celular, um smartphone. Eu posso olhar Under Armour
Já te dou a palavra, Elô. Eu me empolguei agora, você viu, né? Eu posso olhar Under Armour e entender que tem um provador virtual. Eu tenho dinheiro para investir nisso hoje em dia? Eu tenho. Se a minha empresa for uma empresa que quer investir em tecnologia, e mais importante, o meu cliente entender e querer que ele quiser essa tecnologia, perfeito. Aí eu coloco um provador ali, um body scanner, faço os painéis interativos, aqui ela tem até o piso com projeções, e a pessoa para ali em frente ao scanner, se ela quiser, se ela não quiser, ela vai ser atendida por um cliente, um vendedor, e esse scanner fala, ó, você é tamanho PMG, para calcinha, sutiã, isso perfeito. E daí ela já mostra, num outro painel, tudo que você pode comprar, tudo que tem em estoque do seu tamanho. Tá? Isso é impecável. Ah, Otávio, não tenho como fazer isso. Você, eventualmente, alguns pagaram por um software do site que é o provador virtual, que aparecem as medidas ali. Dali eu já começo a entender qual é o perfil de público, já começo a saber se ela comprou determinado produto, eu posso ofertar outro depois de 15, 20 dias. Qual é o tempo de retorno desse cliente? Aqui eu tenho uma loja do futuro que nós estamos desenvolvendo, até um projeto bem bacana. Mais adiante a gente apresenta e volta em outro workshop, em uma live, o que for, em que você tem o painel interativo, você tem o vendedor, você tem a peça física. Então o cliente decide como ele quer ser atendido. Mas eu repito, é importante a iluminação, é importante o piso, é importante a ergonomia, é importante um bom atendimento, o vendedor ser um embaixador da marca, né, Lô? Exatamente. O que nós verificamos dentro de todo esse processo de expectativa, de experiência, de experimentação, é que nós vamos adensando o processo narrativo da loja. A gente vai construindo esse processo e detalhando esse processo. E se vocês verificaram nesses exemplos aí que o Otávio tão bem ilustrou, vocês verificaram que existe já a integração da tecnologia, mas uma tecnologia que é fácil de entender, é uma tecnologia que é fácil de aprender e que colabora com o processo de conversão do consumidor dentro da sua jornada. Ontem, o Osmar e o Ricardo comentavam sobre a jornada do consumidor, né? A jornada do cliente dentro do processo de compra. E aí, o que a gente traz hoje para vocês é exatamente como tangibilizar essa jornada, né? Dentro de todo esse ambiente aí digital. Mas vocês se lembram que Otávio comentou muito sobre como é que é esse meu cliente, o que ele gosta, como é que ele compra, de quanto em quanto tempo, e exatamente trazendo o que o Carlos e a Valesca falaram na quarta-feira, a importância, né, do Genoma Data, tá? De nós dominarmos, aprofundarmos o conhecimento que nós temos das pessoas com as quais nós queremos nos relacionar, certo, Otávio? Perfeito. E daí a gente tem mais um exemplo, agora um exemplo brasileiro, que o pessoal fala, mas ele está mostrando a gringa, não está mostrando aqui a Dengo. A Dengo, ela é reconhecida como uma das 15 maiores empresas do mundo em experiência. Quando vierem a São Paulo, nos procurem, a gente acompanha vocês até a Dengo. Aqui é a concept store deles do bairro de Pinheiros e aqui é a loja do JK. O que eles fazem? Eles conseguiram traduzir essa brasilidade e conseguiram criar reais embaixadores de marca e traduziram isso, mais importante, para o ambiente digital. Então, possibilitaram, inclusive, deram ferramentas para que os vendedores interagissem tanto no físico quanto no digital. São histórias e histórias de bom atendimento, de encantamento de produto, de estratégia de core business muito bem definidas, que a gente pode observar numa loja
que vende chocolates. A MM está de um lado buscando, mostrando os seus valores. E agora a gente vem para a Dengo, e aqui em São Paulo nós temos várias chocolaterias que são exemplos muito salutares e que vale a pena vocês observarem. A gente tem também a Fashionalia. O que a Fashionalia faz? É uma marca espanhola que ela interagia e vendia somente em ambientes digitais. Ah, Otávio, eu sou uma representante e vou de porta em porta, ou eu tenho um e-commerce. Comecem a perceber que surgirão lojas, e já estamos com alguns projetos desses também, lojas que são espécies de showrooms. Então, essa loja, quando ela foi inaugurada, o que ela fez? Ela criou corners, mas não é aquele corner que a gente está acostumado, não estou falando mal, mas é que a gente está acostumado em bairros mais comerciais, como aqui de São Paulo, como o bairro do Brás, ou como ali na Avenida Paulista, que você vai nos estandes. Não, são espaços de experimentação que você vai ter contato com essas marcas que revendiam somente no digital. E olha que encantador, porque daí você tem a tangibilização. E aqui eu consigo justificar que não há uma estratégia definida, somente física ou somente digital. A gente amarra com o digital. O digital tem essa relevância. Eu posso comprar de onde eu quiser. Uma marca que já trabalhava muito isso, né, Luísa, era a Uniqlo, que sempre teve esse cunho tecnológico muito forte. E eu vou passando as imagens e você vai falando, Elon, se você me permitir, porque daí a gente vai observar os detalhes de cada ponto de venda que vocês visitaram ou vocês coletaram essas informações. Exatamente. É interessante nós lembrarmos a estratégia básica da Uniqlo. Ela chama Uniqlo, é uma marca japonesa, né, uma rede japonesa, porque ela significa Unity Clothes, quer dizer, ela vende o básico do básico. Mas como ela tem uma característica, né, de fazer com que os consumidores façam uma imersão na loja. E hoje ela conquistou uma série de brand lovers. Então, quando a gente fala dessa jornada do consumidor, quando a gente fala da expectativa, da experiência e da experimentação, na realidade, o objetivo da marca, em suas narrativas visuais, em seu storytelling, é conquistar os brand lovers. Os brand lovers, eles são embaixadores da marca, mas eles são também defensores da marca, né? E eles defendem a marca para todo o mercado, para todo mundo. E aí, se vocês observarem, desde longe, a Uniqlo se mostra como ela tem essa característica de espaços amplos, essa é a loja de Tóquio, foi uma das primeiras, foi a primeira loja da rede, né? Otávio, a gente pode seguir, tá? Aí a gente vê que de Tóquio, ela foi conquistando espaço num curto espaço, num curto espaço de tempo, desculpa aí a redundância, né? Mas ela se fez presente na Ásia, nesse caso Hong Kong, depois ela foi para a Europa. Essa é a loja, conceito dela em Nova York, é uma loja de 4 andares que tem uma Starbucks dentro. Então, ela também faz essas parcerias estratégicas, levando lá para dentro marcas e atividades digitais, né? Que tem a ver aí com o público. Ela se faz presente em Paris, porque ela foi para a capital da moda também. Ela diz, eu sou básica, mas eu estou presente aí na capital da moda. E essa em Disney Spring, eu e Valesca tivemos a oportunidade de ir lá na inauguração, foi na semana de inauguração, lá no Parque da Disney, mas o que é interessante é que a marca também tematiza, né, Otávio? Ela vai buscar, né, as temáticas de cada local onde ela está presente. Então, por exemplo, no caso de Nova York, trabalhou muito a coisa do village
E aí, no caso da Disney, ela traz essa temática do Japão. O miyage significa assim, você dá presentinhos. Sabe quando você vai para cada pessoa e dá um presente, né? Então, eles propõem, né, que você faça um omiyage, que se leve, né, um presente, mas também eles usaram, por estar na Disney, né, eles usaram também como temática o próprio Mickey. Então, eles contrataram uma série de artistas plásticos, designers e tudo mais. E vocês veem aí, desculpa, esse é o caso de Nova York, que eles homenageiam a Marvel, né? Porque nós estávamos no momento do universo Marvel lá. Então, você tinha aí lá Civil War, que era o filme que estava sendo lançado naquele momento, né? O Capitão América, o Civil War, que estava sendo lançado naquele momento no universo Marvel, né? E você tem o Spider-Man também, né? O Homem-Aranha, que é um ícone da cidade de Nova York. E a gente tem, no caso da Disney, né? Tinha todo um ambiente aí voltado para o Mickey também. Então, existe essa preocupação da marca, né? Em adequar-se também à localidade onde ela está presente, certo, Otávio? Aí a gente consegue fazer uma boa customização à imagem do Mickey aqui, né? E é isso que a gente fala de entender o core business da marca, o que é, por que ela existe, e depois a gente começar a contar histórias que são relevantes, histórias verdadeiras, para aqueles segmentos que podem se encantar e podem se engajar a marca, podem consumir a marca. Então, é aí que você começa a amarrar essa estratégia e, e fazer uma melhor distribuição. Uma distribuição e uma entrega melhor em cores, em formas, em volumes. Aí a gente está falando propriamente da questão da moda e trazendo isso como um endossante. Então a pessoa entra ali, tem essa experiência, ela tem essa desconexão, aí ela chega à real experimentação, porque daí ela prova literalmente e ela decide adquirir esse produto. Aqui tem a Starbucks dentro da loja da Quinta Avenida. E eu gostaria de ir encerrando, lembrando que a gente tem uma gama, tem que fazer um merchan também, né? A gente tem uma gama de serviços que estão direcionadas a isso. O Retail Environment, em que a gente vai trabalhar esse design de experiência vivencial, as narrativas visuais, que a Elo falou muito importante, com muita propriedade, que é a questão do visual merchandising e toda essa estratégia que está embutida num estudo em visual merchandising. E amarrando com esse Customer Experience Omnichannel. Que lindo esse CXO, né? Porque daí você entende realmente quais são os pontos de contato que eu tenho que pensar com o cliente, que eu tenho que estabelecer com o cliente, reduzir atritos, reduzir desistências e trazer e converter em vendas. Ah, Otávio, mas eu, por enquanto, tenho só o e-commerce. Pare para observar a jornada de consumo, de compra desse cliente. Como que ele decide pelo seu produto? Eu tenho somente a loja física. Pare para pensar também. E comece a observar quando que será viável você fazer, desenvolver esse ambiente digital. Nós agradecemos, a nossa equipe está aqui, eu estava com eu estou ali no canto, eu sou o Otávio, o Ricardo e o Osmar falaram ontem, assistam ao vídeo do Ricardo e do Osmar sobre vendas híbridas. Carlos e Valesca falaram na quarta-feira sobre Genoma Data e Heloísa está aqui comigo. Heloísa Mini, para mim, é uma referência, não é porque eu trabalho, porque eu sou sócio da Heloísa, mas eu sou encantado por tudo que a gente faz. Então, assim, a gente faz com muito amor, a gente busca sempre o melhor. Por quê? Porque acreditamos que quando promovemos melhores experiências, a gente nós promovemos ao empresário
a melhor venda. Quando ele tem uma melhor venda, ele desenvolve melhor a economia local e isso faz com que tenhamos um desenvolvimento econômico no âmbito nacional. Estamos presentes aqui na América Latina e eu falo que a gente tem muita coisa boa, a gente faz muita coisa boa. A gente tem que ter uma melhor autoestima e acreditar mais na nossa força. Elô, eu quero agradecer a sua presença, eu quero agradecer à Ciju pela oportunidade de falarmos, aos parceiros que estão lá no site da Ferinju, e deixar as condolências da Retail to Engage, à família e ao pessoal de Juruáia, pelo ocorrido de hoje. Estamos muito sentidos. E você quer fechar com alguma coisa, Elô, também? Não, nós esperamos revê-los em breve. Agradecer aí a manter essa palestra, mesmo com o ocorrido. O Otávio e eu agradecemos aí a presença de todos vocês e até uma próxima, não é, Otávio? Sim, e a única coisa é que, assim, diferente dos outros 2 dias, nós não poderemos entregar esse material. Aproveitem e desfrutem do vídeo, porque são muitas imagens de outras empresas e a gente disponibiliza aqui, a gente respeita todas as empresas, agradece e dá o crédito a cada empresa, mas esse material ele é mais exclusivo. Muito obrigado e uma boa noite para todo mundo, que estejam todos bem, vendam bem e fiquem com Deus.